Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, agradecidos ao Pai pela misericórdia dele em nossa vida, na companhia do amigo Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Vinícius na técnica, inteirinho ali, sobreviveu às lutas, desafios na saúde, né, Vinícius? E que vocês ouvintes estejam em paz. E nas situações de lições mais difíceis, lembre-se de que Jesus é presente, confortando, socorrendo, aliviando, mas acima de tudo, na certeza de que não estamos a sós e que Ele nos conduz. Vamos lá, Eduardo. O livro O Homem Integral, da Joana... Tá acabando, hein? É. Nós estamos no final do capítulo 9, o último capítulo, no item O Modelo Organizador Biológico. Então vamos nós aqui, lembrando que o modelo organizador biológico é o perispírito, dito por Allan Kardec. Então vamos ver o que Joana de Ângeles nos traz. Ela diz: o homem é deste modo um conjunto de elementos que se ajustam e interpenetram, a fim de condensar-se em uma estrutura biológica, assim formado pelo espírito, ser eterno, pré-existente e sobrevivente ao corpo somático. O perispírito, também chamado modelo organizador biológico, que é o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto o germe, o perisperma e a casca. Ela está citando aí o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, quando os espíritos vão falar sobre o perispírito. E o corpo, que é o envoltório material. Esses elementos mantêm um interrelacionamento profundo com os respectivos planos do universo. O perispírito, também denominado corpo astral, é constituído de vários tipos de fluidos, energia, ou de matéria hiperfísica, sendo o laço que une o espírito ao corpo somático. Interessante, né, nós começarmos a conversar um pouquinho sobre o perispírito, porque muita gente que estuda a doutrina, quando escuta esse termo, tem alguma dificuldade em compreender o que seria esse perispírito. E a gente já começa imaginando o seguinte: você quando tem a notícia de uma pessoa desencarnada que foi vista, né, e os médios videntes, sejam médios videntes já desenvolvidos, sejam até crianças que relatam ver espíritos, elas relatam verem o espírito exatamente como a pessoa era em vida. E aí a primeira pergunta que se faz: como é que pode você ver uma pessoa que você viu ser enterrada ou cremada e essa pessoa aparecer depois da morte? Como é que pode isso? E ela ter a mesma aparência, o mesmo penteado? O que faz com que o espírito após a morte ele consiga permanecer do mesmo jeito que ele era reconhecido em vida? É justamente através disso que nós chamamos de corpo espiritual, perispírito, modelo organizador biológico. O que morre, ou melhor, se transforma, é o corpo físico, que é enterrado ou cremado. O corpo espiritual, ele permanece exatamente igual ao que nós conhecemos da pessoa quando ela estava encarnada. Ela desencarnada, ela vai se apresentar da mesma forma. Se ela era manca, ela vai se apresentar manca, sem uma perna, sem um braço. Ela até pode se apresentar com esta perna ou com este braço que ela não tinha. Porque o corpo espiritual, ele obedece ao pensamento. Então a gente está começando aqui a refletir, mas tentando mostrar para você que não conhece ainda a doutrina, que está conhecendo ou que é simpatizante, que o corpo espiritual nada mais é do que o nosso corpo astral, que é em tudo semelhante ao nosso corpo físico. Uma vez o corpo morrendo, ele é enterrado ou cremado, e o corpo espiritual permanece o mesmo, Maria de Fátima Miranda. Pois é, a doutrina espírita, com a orientação e esclarecimento sobre o corpo astral, que é o perispírito,
nos auxilia a compreender a continuidade da vida, que é única. Nós vestimos o corpo de carne, estagiamos determinadas experiências, não é? Vestimos uma personalidade, que é o que nos faz identificar, nos permite ser identificado nesta atual encarnação, que vai ser referência para nós espíritos quando quisermos acessar as lições em determinadas reencarnações, cada uma com a sua personalidade vestida, não é? Então nós vamos observar que esse corpo perispiritual, ele é imperceptível para nós quando encarnados e visível para os desencarnados. O Herculano Pires, ele diz que o homem é um ser trino, porque ele é espírito, perispírito e corpo físico, não é? Como é que nós guardaríamos conosco as impressões e as lições, o aprendizado de tudo que vivenciamos aqui, se não tivéssemos alguma coisa, alguma forma de nos sustentar na condição humana e com aquelas impressões de quando vivíamos aqui? As pessoas que conhecemos, os afetos que construímos, as lições que guardamos. Então nós vamos observar, nós falávamos antigamente assim de alma, quer dizer, a criatura, o homem desencarnou, né? Mas a alma ou vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Mas essa alma, ela não fica disforme, não é isso? Essa alma, ela continua apresentando uma forma humana e assemelhando ao corpo que ela vestiu e que já virou lama debaixo do chão. Tudo isso é mantido pelo corpo mental, que é a casa primeira de cada um de nós espíritos encarnados. Quando nós delinquimos, quando nós nos brutalizamos e ferimos a lei de causa e efeito maltratando outros seres, nós vamos perdendo a capacidade de nos sustentar na forma humana. Então chega uma hora que pela recalcitrância, pelo nosso endurecimento, nós perdemos a forma humana e nos postamos como se fôssemos animais, pela ferocidade com que agíamos enquanto encarnados. É nisso que nós vamos encontrar espíritos desencarnados em estado de licantropia, zoantropia. Por quê? Porque o endurecimento, o comprometimento moral diante da lei que rege a vida é tamanho que ele, fugindo de si mesmo, ele vai exteriorizar a forma da brutalidade que ele vivenciou e impôs aos outros. Já aqueles seres que buscaram no dia a dia aprender lições, desenvolver habilidades de amar, de compreender, de tolerar, né? Eles vão cada vez mais se tornando mais leves. E nós vamos ver esses seres, quando se apresentam na espiritualidade, com formas mais leves também. É nisso que no livro Voltei, quando Jacó vai falar de um determinado espírito que se aproxima, de longe ele vê uma estrela se aproximando. E quando chega muito próximo, toma a forma, é o Bittencourt Sampaio, né, se eu não me engano. É, o Bittencourt Sampaio. Ele toma a forma humana que permite que seja identificado como aquela última encarnação dele, a condição de Bittencourt Sampaio. Porque tudo isso é o pensamento que sustenta. Mas se nós espíritos não tivéssemos esse corpo que faz intermediário entre o mundo dos espíritos e o corpo físico, ficaria muito complicado. Imagina você pegar a luz e emparedar numa garrafa. Não tem como, não é? Vamos pegar aqui também o Livro dos Espíritos, né, para corroborar. Logo na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no item 6, Joana de Anjos está citando aí o Livro dos Espíritos e Allan Kardec fala em vários momentos aí sobre o perispírito. Então, logo na introdução, no item 6, ele vai dizer que o homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Quer dizer, o perispírito, ele tem matéria. Semimaterial no sentido de que não é uma matéria grosseira como o nosso corpo físico. É uma matéria em outro estado de apresentação. E ele continua dizendo que a morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. Isto é, a morte é a destruição do corpo, que vai se transformar. Seja através da decomposição no sepultamento, seja através da questão da cremação também, que as cinzas vão permanecer ali, mas nada se perde. Porque o corpo é pesado e não pode seguir com o espírito. Exatamente.
Continua Allan Kardec aqui no item 6 da introdução. O espírito, né, porque nós somos espírito, nós não somos corpo, o corpo morre e nós continuamos. Então ele diz que o espírito conserva o segundo, que é o segundo corpo, que é o perispírito, que permanece, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. As aparições são a grande prova, Sim. né, da existência tanto do corpo espiritual, como, claro, principalmente da vida que continua. É como nós falávamos, com a compreensão do perispírito, a continuidade da vida também fica mais explicada, não é? Porque o espírito deixa o corpo físico, mas ele não perde suas necessidades. A necessidade de aprender, de trabalhar, de ser útil ao bem, ou então de estar ligado às coisas que ainda animam a sua vontade. Aí Kardec continua complementando aqui, dizendo o seguinte: vale a pena vocês darem uma lida, tá? No item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. Ele fala: o espírito não é, deste modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Então nós podemos ver um espírito e, inclusive, em algumas situações, se ele encontrar possibilidades para isso, ele pode se tornar tangível. O nosso querido, saudoso, mas sempre presente Gerson Simões Monteiro, ele pôde abraçar um neto desencarnado em uma sessão de materialização. Ele abraçou. O neto agarrou nas pernas dele e ele disse que foi um momento de grande emoção para ele. Ele já viu outros parentes desencarnados também em sessão de materialização. Que aí é uma situação à parte, não é, Miranda? Sim. São reuniões que normalmente não ocorrem, Sim. Muito restritas, porque envolvem muito risco para o médium, que é o médium de efeito físico. O médium de efeito físico, ele fica exposto porque o material que ele doa para que esses espíritos se tornem visíveis, se ele não estiver num ambiente onde as pessoas tenham consciência daquele momento, o material retorna para ele impregnado de vibrações densas dos pensamentos dessas pessoas. Quando o Chico participava dessas reuniões, quem selecionava a assistência encarnada era Emmanuel, não é? Porque ele sabia da responsabilidade que era depois aquela matéria toda retornar para o veículo físico do Chico, que já trazia várias dificuldades na ordem de saúde física. Estamos nos lembrando do livro Entre a Terra e o Céu, quando Antonina, desdobrada, ela encontra o avô dela na sala, lembra? E ela identifica por quê? Porque o avô dela, ela conheceu de alguma forma o avô, e o perispírito dele continuou na mesma condição de quando ele estagiou junto àquela família. É, né, dessa forma que nós identificamos os nossos afetos. E aí o ouvinte pode perguntar, mas olha só, e de repente há uma encarnação lá atrás, onde alguém foi minha mãe, meu pai ou meu filho, e se eu quiser reencontrá-lo, olha, para acessar lá atrás, tem que ter uma utilidade. Quando nós desdobramos ou quando nós desencarnamos, revisar a nossa última experiência ou a atual experiência para quem está encarnado desdobrado é a grande lição. Mas às vezes se faz necessário, os espíritos permitem, que nós acessemos alguma coisa ou a lembrança de alguém lá de trás para nos encorajar, não é? Nas lutas que nós estamos enfrentando nesta atual encarnação. Então, quando você, de alguma forma, precisa reencontrar uma mãe de 2 encarnações lá atrás, o seu perispírito, que é de uma matéria muito plástica, pelas forças do teu pensamento, vai tomar a forma que você tinha fisicamente quando foi familiar daquela pessoa e vice-versa, que está querendo ou precisando reencontrar. Você que está chegando agora, está ouvindo o programa Momentos com Joana, na companhia do Eduardo Araújo. Estudando o Homem Integral, no último capítulo, hoje estudando o... Ai, meu Deus. Modelo Organizador Biológico. Eu estava com o Livro dos Espíritos aberto. E ela é a Maria de Fátima Miranda. Sim, a Maria de Fátima Miranda. E Aquela que mira e anda. Isso. Então vamos andando aqui. Então nós estamos no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo
desse penúltimo item do livro. O livro está acabando, gente, mas não se preocupe que tem uma grande surpresa aí. A Miranda vai daqui. Ela vai apresentar qual será o próximo livro que nós iremos dar continuidade ao estudo. Ainda temos mais um item nele e a gente já começa ainda a tem falar o último do outro. item, que é a reencarnação, né? Então vamos lá, aqui no quarto parágrafo, né, desse tópico modelo organizador biológico, Joana diz o seguinte: multimilenarmente conhecido, atravessou a história sob denominações variadas, o perispírito, né? Hipócrates, por exemplo, chamava-o de Enormon, nunca nem tinha ouvido falar, ó, Enormon. Enquanto Plotino o identificava como corpo vital da alma. Você vê que já tem a ideia do corpo espiritual já há muito tempo, né? Orígenes, como aura, que saem inspirados no apóstolo Paulo, que o referia como corpo espiritual e corpo incorruptível. Olha, não sei se você falou aí, porque depois tem Plotino, eu já que li, era Plotino, corpo aéreo ou ígneo. Ah, tá, depois eu pulei isso, sim. Tertuliano. Plotino, que o identificava como corpo aéreo ou ígneo. Tertuliano o indicava como corpo vital da alma. E Orígenes como aura, talvez inspirado no apóstolo Paulo, que se referia como corpo espiritual e corpo incorruptível. Até de óculos eu tô ceguinho, hein, Miranda? Tá só Jesus na causa. Você tá desdenhando óculos. Não, eu tô com ele aqui, é que eu tô me adaptando a ele ainda. No Vedanta, ele aparece como Manomaya Kosha. Olha que nome esquisito. Então, no Vedanta, o corpo espiritual ou perispírito, ele já era reconhecido como Manomaya Kosha. E no budismo esotérico é designado por Kamarupa. Olha só, não sabia disso não. Kamarupa. Os egípcios chamavam-no de Ka. E o Zend, a Vesta, aponta o... Eita, que é isso? Baodas. E a Cabala, né, que é judaica, hebraica, por Roash. Então você vê o quanto que o perispírito já era reconhecido em diversas tradições filosóficas e religiosas desde a antiguidade. Para ele ser reconhecido, porque a identificação desses seres fora do corpo era visível, né? Se tratava desses assuntos já. E aqui ela continua citando aí, Joana nos dando uma aula na história, também chama de o eidolon do tradicionalismo grego, o imago dos latinos, euqui dos chineses, o corpo sutil e etéreo de Aristóteles. Gente, fantástico isso aqui. Confúcio igualmente o identificou, chamando de corpo aeriforme. E Leibniz classificou-o de corpo fluídico. As variadas épocas da humanidade defrontaram-no e por outras denominações ele passou a ser aceito. De importância máxima no complexo humano é o moderno modelo organizador biológico, que se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais evolutivas através dos genes e dos cromossomos, pois que indestrutível, eteriza-se e se purifica durante os processos reencarnatórios elevados. É por essas e outras que nós muitas vezes reencarnamos já com problemas graves de saúde que se manifestam no corpo físico. Porque esses problemas já vinham do corpo espiritual, do perispírito. Quando uma pessoa ela comete suicídio, dando um tiro na própria cabeça, existe um grande risco dela, numa próxima encarnação, nascer com problemas mentais. Porque não é só o corpo físico que é destruído com esse tiro. O corpo espiritual, o perispírito, também vai ficar com as suas células perispirituais desorganizadas, no caso do exemplo citado, da região onde houve aquele tiro. E aí, provavelmente, numa próxima encarnação, o espírito já renasce no corpo físico, com problemas na área cerebral. Não é uma coisa absoluta, mas é uma possibilidade, e isso explica aí por que tantas anomalias que nós vemos nas crianças já ao nascer. Por isso que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11, quando Jorge vai falar do cuidar do corpo e do espírito. Porque quando nós
usamos mal o corpo físico, determinados órgãos, nós de alguma forma lesamos aquele órgão no corpo espiritual, não é? Então, saúde é muito mais do que simples células aparentemente organizadas por fora. Saúde é parte desse estado íntimo de responsabilidade mental com a ferramenta física que nós vestimos, passando pelas necessidades reais do espírito que somos e do corpo que precisa de cuidado, de higiene e tudo mais. Então, Joana continua falando o seguinte: de importância máxima no complexo humano é o modelo organizador biológico que se encarrega de plasmar no corpo físico, que é o que a Miranda estava explicando, as necessidades morais evolutivas através dos genes e cromossomos, pois que indestrutível eteriza-se e se purifica durante os processos reencarnatórios elevados. Pode-se dizer que ele é o esboço, o modelo, a forma em que se desenvolve o corpo físico. Quer dizer, o corpo físico se desenvolve a partir do perispírito, inclusive na questão genética. Por isso que não existe doença genética ao acaso. Se o espírito, o pai e a mãe pode ter uma doença, que não necessariamente o filho vai ter. Sim. Depende da necessidade evolutiva daquele filho, daquele espírito. Que aí sim, se o perispírito dele se adequar àquela tendência que os genes paternos e maternos oferecem, aí a doença se manifesta. Olha só, você estava ouvindo o Eduardo e lembrando, quem é dona de casa que faz bolo, às vezes encontra aquela forma que tem desenhos específicos, né? De estrela, de coração, de cacho de uva. Então imagina, para que uma forma dessa chegue até nós no mercado para vender, é porque alguém idealizou. Então um espírito, uma mente, projetou aquela ideia, elaborou aquele projeto ali e tornou-la real. Então você compra a forma no formato de um cacho de uva, de um coração, de uma estrela, que alguém idealizou, uma mente comandou aquela forma. Aí você chega em casa, você prepara sua massa de bolo, não é? Coloca dentro daquela forminha. Eu lembro que minha avó tinha uma forma, era um cacho de uva. Então, quando ela fazia bolo, parecia uma forminha lá que ficava no aspecto de um cacho de uva. Mas imagina se você não cuida bem da forma e você dá pancada nela. Nunca mais vai ter aquele formato idealizado no princípio, não é? Então vamos organizar assim. Nosso pensamento, nós espíritos pensamos, através do corpo físico, do corpo perispiritual, vamos nos ligar a um corpo físico. Mas se nós não cuidamos bem desse corpo físico, as marcas e as impressões vão ficar no corpo perispiritual. Então ele não vai ter mais aquela forma tão ajustada e idealizada no princípio, até que a gente comece a refazer o pensamento, comece a educar, trazer para uma linha normalmente ajustada e possamos cunhar corpos mais saudáveis com as impressões mais ajustadas no bem. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa. Então é aquele bolo na forma de coração, mas que você amassou a forma e aquele machucado vai ficar marcado na massa do bolo. Eu não sei se você queria que os nossos ouvintes entendessem melhor sobre o perispírito, mas o que eu tenho certeza é que nessa hora tá todo mundo com fome, pensando em comer um bolo. Vamos procurar uma forma no formato de coração, faça um bolo bem gostoso, isso. Mas não amasse a forma para o bolo não ficar troncho. Então acho que eles entenderam, mas vão agora comer um bolinho. Não é? Né? Cabe bem, final da tarde, início da noite. O bolinho seria o perispírito. É isso aí. Muito bem explicado. Um abraço, que Jesus nos guarde. Que assim Pablo seja. Agora está ali, não é? Até o próximo programa, se Deus quiser. Até. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.